Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula do americano Tulipas. Eu vou passar aqui para vocês todas as informações dessa peça e olha que peça perfeita. É um americano super econômico aqui do canal. Então, eu vou passar aqui agora para vocês as medidas. Ele ficou com aproximadamente 40 centímetros, cerca de 38 centímetros para ser mais exato. Aqui também ele pesa somente 160 gramas na minha tensão de ponto. Aqui estão os materiais que eu vou utilizar e eu vou estar passando aqui agora para vocês. Eu vou utilizar aqui o Ecobrilho na cor pimenta, tá bom, pessoal? Ele é uma numeração que fica entre o 4 e o 6, uma numeração ótima. Ele tem um brilhinho maravilhoso. Aqui também vou estar utilizando o Cru ordem 6, tá bom, pessoal? Barbante, aqui do Barbante Soberano. E aqui eu tenho o Barroco Premium na cor folha. Todos são numeração 6, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando agulha 3,5 para confeccionar a peça e tesourinha para arremate. Então, eu espero que vocês gostem da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos lá. Então, vamos iniciar. Com o nosso barbante cru e a agulha 3,5, vamos iniciar aqui um círculo mágico. Vamos prender aqui, né, esse círculo com um pontozinho baixíssimo. E aqui, subir mais 2 correntinhas. Aqui dentro desse círculo, contando com essas 3 correntinhas que a gente fez, a gente vai ficar com um total de 12 pontos altos. Então, a gente precisa fazer 11 pontos altos para, contando com a correntinha, né, ficar no total de 12 pontos altos, aqui dentro do círculo mágico. Então, vocês façam aí o de vocês, eu vou fazer o meu e a gente já continua aqui, né, nesse processo. Feito aqui os 12 pontos altos, vamos dar uma fechadinha nesse círculo aqui, bem apertadinho, ó, pra ficar bem fechado. Ele vai ficar com esse vãozinho aqui, pessoal, mas é só agora, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui, ó. A gente fez 3 correntinhas no início, lembra? A gente vai contar aqui de baixo pra cima, né? 1, 2, na terceira, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora sim, você pode ajeitar e terminar de fechar o círculo, que ele vai ficar bem fechadinho, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai subir 2 correntinhas. Subindo aqui 2 correntinhas no mesmo espaço aqui, tá vendo esse vãozinho? A gente vai colocar um ponto alto aqui dentro. Feito aqui esse ponto alto, a gente vai vir para cada ponto de base aqui, ó, a gente vai colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui no pontinho já do lado, a gente vai colocar aqui 2 pontos altos. No ponto ao lado, 12, né? A gente vai colocar 2 pontos altos. No ponto ao lado, mais 2 pontos altos. E assim, até finalizar aqui essa voltinha. Chegamos aqui no último, colocamos, né, 2 pontos altos. Aqui, aonde a gente fez 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, a gente vai acrescentar aqui dentro também mais um ponto alto. Então, vai ficar parecendo que a gente colocou 3 pontos no mesmo lugar. Porém, a gente não vai fechar nessas 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas servem para ocupar o vãozinho que fica aqui, né? Quando a gente faz essa voltinha toda fechada, se você não colocar essas 2 correntinhas aqui, na hora que você for fechar, vai ficar um vão bem aqui. Então, a gente vai pular essas 2 correntinhas e vai vir já nesse primeiro ponto que a gente colocou aqui do lado dessas 2 correntinhas, a gente vai introduzir a agulha e fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, finalizamos aqui o nosso círculo bem fechadinho e alinhado, pessoal. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas. Subindo aqui 3 correntinhas, no mesmo lugar a gente vai colocar mais um ponto alto. Então, a gente formou aqui nosso primeiro bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes de separação, a gente vai pular um ponto alto de base. No próximo, a gente vai colocar aqui o total de 2 pontos altos, novamente. Colocou aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base, faça 2 correntinhas. Vem, pula esse aqui, no próximo,
mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer o total de 12 bloquinhos separados por 2 correntes, pulando um ponto de base até chegar aqui no final. Então, faça aí 2 correntes, pula um no próximo, 2 pontos altos. Você vai fazer essa repetição até a gente chegar aqui no final. Chegamos aqui no final, né, colocamos aqui 2 pontos altos para cada ponto de base, pulando um ponto. Finalizamos, como eu disse, com 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vem aqui na terceira correntinha de baixo para cima, 1, 2, 3, e vamos fechar aqui a nossa carreirinha. Lembrando, pessoal, que toda vez a gente vai fechar da mesma forma, tá bom? Na terceira correntinha, tá? Para dar início à próxima carreira, a gente vai fazer 2 correntinhas. No ponto ao lado, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui a gente vai iniciar a sequência de aumento das pizzas, que cada bloquinho desse aqui de 2 pontos altos vai se formar as pizzas e formar aqui, né, a base do nosso suplá tulipas. Então, vamos lá, coloca aqui 2 correntinhas. No próximo, a gente faz um ponto alto na primeira. E no segundo, a gente faz 2 pontos altos. Feito aqui, vai pro próximo, 2 correntinhas, vem aqui no primeiro, coloca um ponto alto. No segundo, faz 2 pontos altos. E assim vai ser por todas as carreiras, a gente vai colocar um aumento sempre no último ponto alto. Então, vamos finalizar essa carreira aqui, dessa mesma forma, 2 correntinhas, sempre 2 pontos altos no último ponto, e a gente já volta. Finalizada aqui nessa segunda carreirinha aqui, lembrando que as próximas carreiras vão ser a mesma coisa, somente repetição, que vai ser aqui. Se aqui nessa carreira a gente tem 2, nessa aqui a gente tem 3, a próxima a gente vai ter 4, na próxima 5, na próxima 6, até a gente completar todas as carreiras que a gente precisa. Aqui, subir vai ser a mesma forma, 3 correntinhas. No ponto ao lado, a gente vai colocar um ponto alto. Quando a gente chegar no último, sempre quando a gente chegar no último ponto alto de cada pizza, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um aumento, né? Então, conforme vocês vão fazendo as carreiras, não esqueçam de no final colocar o aumento. É a base simples dessa base aqui, né, pizza. É bem simples essa parte. Então, a gente vai fazer isso, pessoal, até a gente ter o total de 9 carreirinhas. A gente já tá aqui iniciando a terceira. 9 carreirinhas de bloquinho, tá bom? Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 3. Quando fizer 9 carreirinhas dessa forma aqui, a gente volta para dar continuidade. Então, sempre vai ser isso aqui. A gente vai fazer 2 correntinhas de separação, um ponto alto para cada ponto de base, e toda vez que a gente chegar no último ponto alto, a gente vai fazer o quê? O aumento. Então, é isso, pessoal. Façam aí o total de 9 carreirinhas de bloquinho aqui, aumento nas pizzas. Não é contando com essas 2 carreiras fechadas que a gente fez aqui, é contando com os bloquinhos aqui. Então, 1, 2, 3. A gente iniciou a terceira, vamos se encontrar na finalização da 9ª carreira. Então, voltamos aqui, né, com as 9 carreiras finalizadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a gente iniciou aqui as pizzas com 2 pontos altos, aqui na 9ª carreira a gente vai estar com 10 pontos altos. Vocês podem contar aqui, ó, que a gente tem o total de 10 pontos altos. Eu já finalizei, já fechei a carreira também, porque aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir o total, né, de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feita aqui as 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, chegar aqui na carreira, né, no final da carreira. Nesse ponto alto aqui, a gente também vai fazer um aumento aqui, e aí eu volto para explicar para vocês como que vai ser aqui nos intervalos. Então, pronto, colocamos aqui todos os pontos sobre cada ponto de base, fizemos o aumento aqui, né, antes do intervalo, e aqui no intervalo a gente vai colocar o total
de 2 pontos altos, porque aqui agora essa carreira ela vai ser feita toda em pontos altos. Então, a gente vai fazer por toda a volta essa mesma repetição. Para cada ponto alto de base, a gente vai colocar um ponto. Chegando aqui no último, a gente vai colocar o aumento. E aí, no intervalo, a gente vai colocar 2 pontos altos, para ficar dessa mesma forma aqui, ó, que eu ensinei no começo. Lembrando que é 2 pontos altos no intervalo. Então, vamos fazer toda a nossa carreira e eu volto pra gente dar continuidade, que a gente já vai fazer os vezinhos das tulipas. Fizemos aqui toda a nossa volta e olha que base linda, meus amores. Olha, bem retinha, bem alinhada. Se a sua base, depois dos pontos altos aqui dessa carreira de ponto alto fechado, quiser emborcar, porque você tem um pontinho mais apertado, não tem problema. Na hora que a gente for colocar os vezinhos das tulipas, vai endireitar, tá bom? E para quem tem um ponto mais larguinho, eu indico, né, fazer essa carreira aqui com uma agulhinha menor, né, do que eu costumo usar, para ele ficar bem retinho e bem alinhado. Aqui a gente vai fazer o fechamento normal na terceira correntinha aqui, ó, de baixo para cima, né, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, certo? Eu faço uma correntinha aqui para ajudar a fixar, né, a linha. Então, a gente pode cortar aqui e aí, ó, meus amores, é só arrematar da melhor forma aí que você gosta de arrematar a peça de vocês. Eu vou arrematar a minha aqui e a gente vai pegar o barbantezinho verde mescladinho, o que você for usar para fazer os vezinhos das tulipas, porque a gente vai começar os vezinhos aqui agora. Então, vamos lá. Aqui, com o nosso barbante verdinho, vamos iniciar em qualquer ponto alto dessa basezinha aqui fechada, porque no final a contagem vai bater, vocês vão ver do que eu tô falando. Então, qualquer lugar que vocês introduzir a agulha aqui, vai dar certo. Primeiro, eu vou dar uma laçadinha aqui com o meu barbante verde, como se eu fosse fazer correntinhas, né? A laçadinha inicial, normal. Dou uma apertada para ele ficar bem firme aqui na agulha, vocês vão entender o porquê. Então, vamos aqui. Eu vou dar uma laçada nesse barbante verde aqui, como se eu fosse fazer um ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada, vou pegar aqui, né, a minha peça e vou segurar com esse dedo aqui, tá bom, pessoal? Eu vou segurar essas duas laçadinhas que tá aqui na agulha, tá vendo, ó? E aí, eu vou introduzir aqui, né, em qualquer ponto alto, vou puxar, segurando aqui as laçadinhas, vocês estão vendo? Aí, eu vou voltar a puxar o fio, e aqui eu vou fazer soltando a primeira laçadinha como se fosse um ponto alto. Vai continuar com duas laçadinhas e aqui eu vou voltar novamente e fazer como se fosse outro ponto alto. Tira duas, vamos ficar com 3, a gente vai tirar tudo junto. Aqui a gente formou 2 meio pontos altos. Então, depois de fazer isso, a gente faz 2 correntinhas. No mesmo lugar, a gente vai repetir o mesmo processo. Vou introduzir a agulha. Vou fazer um meio ponto alto, vou voltar novamente, fazer outro meio ponto alto e fechar tudo junto. Esse é o nosso vezinho da nossa tulipa. E assim a gente vai fazer a repetição como? Após fazer o vezinho, a gente faz uma correntinha somente de separação, a gente vai pular daqui dessa base fechada, total de 3 pontos altos. Então, é 1, 2, 3. No quarto, a gente vai repetir o processo do vezinho. No quarto ponto alto, introduz a agulha, meio ponto alto novamente, meio ponto alto e aqui a gente fecha tudo junto. Repete o processo aqui de 2 correntinhas e novamente meio ponto alto novamente e fecha tudo junto. Formamos outro vezinho. E assim a gente vai fazer essa sequência, pulando 3 pontos de base, faz uma correntinha, pula 3 pontos de base, no quarto a gente faz outro vezinho. Quando vocês for finalizar ali, ó, aqui no final vai sobrar 3 pontos altos novamente. Então, vamos fazer aqui nossa carreira de vezinho e eu volto aqui para fechar com vocês. Então, chegamos aqui no final e eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês fizeram essa parte aqui toda, né, completinha, do jeito que eu ensinei, vai faltar aqui, ó, 3 pontos altos, igual eu disse que a conta bateria aqui no final. Então, pessoal, pra quem fez os vezinhos das tulipas e acha que vai querer embabadar por conta da correntinha de intervalo de um vezinho e outro, é só fazer sem a correntinha, não tem problema. Mas olha aqui como que fica coisa mais linda essa base retinha e alinhada. Então, vamos lá. Depois de fazer aqui, né, a correntinha de separação, eu vou vir aqui,
na cabecinha desses dois meio pontos altos e fazer o fechamento normal com ponto baixíssimo aqui, pessoal, ó. Uma correntinha pra firmar, e aí a gente já pode arrematar o fio, né? Porque vamos aqui agora dar início às nossas lindas tulipinhas aqui. Então, vamos lá. Então, meus amores, base finalizada, e olha que base linda, tá vendo? Olha os vezinhos, eles ficam todo alinhadinho, bem certinho. Agora, eu vou pegar o nosso barbantezinho aqui vermelho, que é a cor pimenta, que eu falei pra vocês no início do vídeo, tá bom? E vamos fazer as tulipinhas. Então, o primeiro passo, a gente dá uma laçadinha inicial na agulha, dá uma apertadinha pra ficar bem firme, dá uma laçada aqui como se a gente fosse fazer um ponto alto. Vem aqui, em qualquer vezinho desse daqui, a gente vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Aqui, a gente vai repetir o processo por mais 4 vezes, então, a gente vai ficar com um total de 5 pontos altos aqui pra gente formar essa tulipinha, tá bom? 3, 4, 5. Aqui, a gente tem um total de 5 pontos altos, a gente dá uma largadinha no nosso fio aqui, tá vendo? Vem no primeiro ponto alto, introduz a agulha nele e busca esse fio que a gente alongou. Dá uma apertadinha pra tulipinha ficar aqui, ó, bem redondinha. Então, a gente, aqui nesse, como a gente buscou esse fio, a gente vai ficar com um intervalinho aqui, ó. Aqui é os pontos altos, aqui é o fio que a gente puxou. A gente vai trabalhar bem aqui entre um e o outro, bem nesse intervalo aqui. Então, a gente vai pegar, introduzir a agulha aqui dentro, buscar o fio, né? E fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, a gente vai fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas, volta dentro daquele intervalo e faz um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas novamente. 3 correntinhas, volta lá naquele intervalo, faz outro ponto baixo. 3 correntinhas novamente. E volta no intervalo e fecha aqui com outro ponto baixo. E aqui a gente já formou a nossa primeira tulipinha. Tá vendo, ó? Ela fica certinha, bem ajeitadinha. Então, aqui a gente é só fazer mais 2 correntinhas de separação, vir no intervalo, ponto baixo. E aqui ficou a nossa tulipa, tá vendo, pessoal? Olha. E é repetir o processo. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porém, falando aqui pra vocês, é 2 correntinhas de separação, vem aqui no vezinho, faz 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui o quinto ponto alto, dá uma alongadinha no fio, a gente vai vir aqui no primeiro ponto alto que a gente fez, introduzir a agulha, buscar esse fio alongado. Já introduz aqui no intervalinho que fica aqui entre os 5 pontos altos e o fio que a gente puxou. Faz um ponto baixo. Aqui, a gente sobe 3 correntinhas, introduz no mesmo lugar, ponto baixo. 3 correntinhas novamente, introduz no mesmo lugar, ponto baixo. 3 correntinhas novamente, no mesmo lugar, ponto baixo. E aqui é só fazer 2 correntinhas de separação, vir no intervalo e fechar com ponto baixo. E aqui a gente tem outra tulipinha, tá vendo? Então, a gente vai repetir esse processo das tulipinhas por todos os vezinhos e a gente volta aqui pra finalizar. Chegamos aqui no finalzinho e olha aqui, meus amores, um ponto baixo no intervalo e como a gente vai fechar aqui, finalizando as tulipas. Eu faço aqui somente uma correntinha de separação para fechar a tulipa, vou introduzir bem aqui, na onde começa esse primeiro ponto alto. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para firmar o ponto, certo? Vou cortar o fio e aqui, ó, eu trago ele pra cá, na parte de trás, tá bom? Aqui, eu dou um nozinho nesses fios, bem apertadinho. Aqui, eu faço um pinguinho de cola, dou outro nozinho e aí, finalizo a peça. Só ajeitar aqui as tulipinhas e olha que peça linda!
E foi assim que finalizamos a nossa peça com um acabamento perfeito. Olha essas tulipinhas, gente, que coisa mais linda. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima videoaula.